Aí, com poder e graça, em nome de Jesus, faça esse caminho com ele, Pai. Faça esse caminho do Rio Eufrates ao Negueb, em nome de Jesus. Usa ele com poder e graça, a palavra do Senhor já está colocada na mente, no corpo, no físico, na alma, no espírito, e possa gerar fruto para aqueles que estão ouvindo, assistindo, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Amém. Deus está melhorando a sua circulação. Amém. Obrigado. Tá bom? Obrigado. A circulação é que faz você não sentir as dores. Amém. Quando a circulação funciona direitinho, significa que o sangue está bem afinado, o corpo ele flui de maneira satisfatória. Deus está fazendo isso com você. Obrigado, Deus. Amém. Aleluia. Boa noite, a paz. Vamos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, alguns versículos. Versículo 4, que diz assim: Viu Deus que a luz era boa. Depois a gente pula para o versículo 18. Na segunda parte diz assim: E viu Deus que isso era bom. Depois a gente pula para o 21, na segunda parte também. E viu Deus que isso era bom. Depois no 25, na segunda parte também. E viu Deus que isso era bom. E no 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E voltando aqui no versículo 3, que é o conceito-chave, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Até aqui. A gente aprende na palavra que existe a multiforma do Espírito Santo. Então, talvez a gente possa entender que existe um caminho e o Espírito Santo trabalha por diversos caminhos. Então a gente está acostumado a sempre ver algumas coisas no mesmo caminho, mas o Espírito Santo gosta de trabalhar no multicaminho. Da mesma forma, quando você vai assinar um pacote de TV a cabo, quando você não tem, você tem um caminho. Quando você assina, você tem multicanais, diversos caminhos para você acessar. Então, o primeiro ponto que Deus quer nos orientar é para que a gente não fique limitado apenas a receber a palavra dele, o direcionamento dele e a orientação dele de uma forma que eu e você já conhecemos. Ele quer nos surpreender. Então ele quer trabalhar através de outros caminhos. Mas qual caminho é esse? Peça ao Espírito Santo de Deus. E ele vai te mostrar estes outros caminhos. Não limite, não trava sua mente, não fecha sua mente. Não diga, eu só vou conseguir ouvir a voz de Deus quando eu estiver na casa do Pai e alguém a qual o Senhor tocar no coração vier até mim, disser para mim X, Y, Z, ok, agora Deus está falando comigo. Para, porque o que acontece? Sabemos que os dias são maus. Passamos por uma pandemia, amém? Então já é motivo suficiente para a gente agradecer a Deus. Eu e você, nós estamos aqui, isso aqui já passou, foi embora. Claro que ainda o vírus perdura, acontecem algumas situações, mas aquele impacto maior foi embora. E várias pessoas foram embora junto com isso. Deus permitiu. Mas eu e você estamos aqui. Então, peraí. Opa, obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui. Obrigado a Deus por ter me sustentado até aqui. Obrigado a Deus porque eu estou vivo. Eu ouvi algo na internet dias atrás que isso está constantemente
Sabe quando a sua mente tem um formato e quando você ouve algo, você fala, nossa, parece que rasgou a minha mente, parece que rasgou o meu entendimento, e você diz, minha cabeça não consegue mais voltar para o conceito normal. Algumas coisas, conforme você vai ouvindo dentro da sua caminhada cristã, a sua cabeça não vai mais voltar para aquilo que era normal. Sua cabeça vai ficar sempre com conhecimento maior, sempre com entendimento maior, porque faz parte do propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Então, outro ponto que o Espírito Santo diz, não limite o tamanho da sua capacidade para com Deus. Ah, mas eu entendo até aqui e está suficiente. Deixa a multiforma trabalhar mais. Deixa a multiforma expandir mais. Deixa ele se comunicar com você de outras formas quando você estiver ali no chuveiro. Várias vezes conversando com Deus no chuveiro, vem a oportunidade, ele fala. Várias vezes quando eu estou no trajeto do trabalho, vem a oportunidade, ele conversa e você fala, que coisa incrível, que experiência imensurável, que outras pessoas talvez ainda não tiveram a oportunidade de vivenciar. E se você teve, valoriza isso. Porque a palavra diz que os dias são maus. Mas ainda existe o Espírito Santo na Terra. Se existe o Espírito Santo na Terra, existe a multiforma de Deus na Terra trabalhando sobre as nossas vidas. Amém? Indo sobre esta questão que rasgou a minha mente. A palavra nos orienta, Jesus veio e depois que ele foi embora, ele disse, eu vou lá fazer morada. Naquele lugar onde eu vou, vai ser algo aonde não vai ter choro, ranger de dentes, vai ser algo incrível, maravilhoso. Vocês não terão estes corpos naquele local, na morada celestial, na Nova Jerusalém, serão corpos glorificados. E aí que tem o ponto-chave. Quando eu e você estivermos lá, é consequência, é natural que nós vamos adorar a Deus. Ponto. Então, hoje eu e você adoramos a Deus dentro de alguns parâmetros. Não estou muito legal, agora estou bem. A emoção, ela oscila e às vezes afeta a nossa forma de buscar a Deus, de adorar a Deus. É fato, não tem como correr. Você pode até, não, eu adoro a Deus, eu adoro... Pode ser que você dê uma oscilada. Só que quando você estiver na glória, você não vai ter isso. Você vai adorar a Deus constantemente. Só que eu e você, dentro do livre-arbítrio que Deus me deu, dentro do livre-arbítrio que Deus te deu, temos a oportunidade, dentro desta limitação humana, de agradecer alguém que disse, haja luz. De agradecer alguém que disse, e viu Deus que era bom. Então, ou seja, quando eu e você estivermos lá na glória, você não vai precisar do livre-arbítrio para agradecer a Deus, porque tudo vai estar bom ao seu redor. Só que enquanto eu e você nós estamos aqui, nós temos aquilo que Deus colocou nas nossas vidas chamado de tomada de decisão, se eu vou para a direita ou para a esquerda. Ele não se opõe a essas tomadas de decisão e diz, fique livre, tome a direção que você deseja. Então, quando você toma a direção e diz, não, eu quero adorar a Deus, por mais que Deus não seja surpreendido, com certeza alguma coisa se move lá nos céus. Quando eu entendi isso, eu falei, então quer dizer que quando eu estiver na dor, é a oportunidade que eu tenho para mostrar para Deus que eu posso adorar Ele, já que quando eu estiver na glória, tudo vai ser ok, não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, ou seja, vai ser suprassumo. Então aproveita a oportunidade que aquela dor está fazendo em você para adorar a Deus. Aproveite o livre-arbítrio para adorar a Deus. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu falei, peraí, é todo momento que eu vou ter oportunidade, eu vou agradecer a Deus. Por que não me falaram disso antes? Ou talvez, será que a minha mente não estava conseguindo captar essa informação que já haviam me falado antes? Então, talvez algumas coisas que eu e você ainda não entendemos, ou coisas que você entende hoje, você precisou passar por um processo lá atrás, para que você tivesse a maturidade de entender aquela informação. Então, calma, sem ansiedade. Todos estão entendendo? Amém? Amém? Quando veio a pandemia, e antes da pandemia, a minha cabeça parecia uma panela de pressão. E o que acontece com a panela de pressão se a gente não abaixa o fogo? E foi isso que a minha cabeça fez.
a pandemia apenas deu um empurrão, porque eu, por ser uma pessoa sociável, uma vez que você coloca numa gaiola, que foi o que aconteceu comigo, entrou a paranoia, vai pegar, não sei o quê, lava a mão, toma cuidado. E eu não podia sair. Bateu o medo, bateu, poxa, mas você não confia em Deus? Confio em Deus, mas lembre-se que a gente tem uma natureza. Lembre-se que nós somos limitados. E sim, vão ter momentos que você vai falar, poxa, mas eu confio em Deus, eu estou declarando com os meus lábios, mas o meu corpo está querendo fazer diferente. E aí a gente lembra daquilo que Paulo falou, tem coisas que eu quero fazer o bem, mas aquilo que eu não quero fazer de bom parece que fica me perseguindo, fica andando atrás de mim. E aí, começa a não dormir, começa a não descansar, porque o trabalho estava insano naquela empresa, o dólar oscilando constantemente, então muda a informação aqui, muda ali, trabalha até as 11, trabalha até meia-noite, vamos lá, não pode deixar a peteca cair, vamos lá, porque a gente tem que faturar, e a gente não pode deixar as coisas, e aquilo entrando na minha cabeça, e vamos para cima, e a situação, e você comendo um saco de sal dentro de casa, e daqui a pouco você já está com um saco de farinha em casa, você fala, não aguento mais comer sal, e continua comendo sal, você fala, minha boca já está rachando de tanto sal, e continua comendo sal, novamente, a panela de pressão explode. Consequentemente, eu fui parar em um caminho a qual eu nunca tinha conhecido. Consequentemente, eu fui parar por um caminho a qual o salmista descreve, porque talvez ele teve a propriedade de vivenciar aquela situação, dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Ele só conseguiu dizer isso como uma afirmação porque ele teve que passar por experiências. Se eu e você conseguimos glorificar a Deus hoje, porque nós já passamos por várias situações de vale da sombra da morte, então você tem a liberdade, assim como Deus deu esta liberdade para nós e disse que era bom, de dizer e declarar. O que você está declarando sobre a sua vida? Reflete. Para as pessoas que estão ao meu redor, o que eu estou dizendo para elas? Deus declarou algo, enxergou que aquilo era bom, de tão bom, ele falou, bom, preciso fazer com que eles sejam a minha imagem e semelhança. Então, o Espírito Santo venha conversando comigo no trajeto, dizendo, é tanto complexo de inferioridade que a pessoa se sente pesada, que a pessoa se sente para baixo, que a pessoa não consegue enxergar quem realmente ela é. Sabe quando você começa a tirar as camadas da cebola e vai tirando e fala, não acaba? Porque é peso de palavra. Então, que você, com essa boca que Deus te deu, possa declarar, Deus me fez a sua imagem e semelhança. E ele viu que eu sou algo bom. Ponto. O que Deus fala sobre mim e você? Deus olhou e falou, é algo bom. Mas as pessoas estão dizendo para mim e para você que você é aquilo, que você é assado, que você não sei o que lá, que você não sei o que lá, que você não sei o que lá. O mundo é mau. Não vai aliviar. Não vai ficar tranquilo agora. Pode até aliviar um cenário, mas vai vir um outro. Então, se eu e você não conseguirmos aprender a lidar com esta maturidade das situações, nós vamos andar constantemente feridos, machucados. E porque eu e você acabamos em alguns momentos, não em todos os momentos, feridos e machucados. Porque colocamos algo que a gente não precisa colocar. E quando Cristo fala assim, maldito o homem que confia no outro homem, é no sentido de olhar para aquela pessoa e falar assim, olha, tô sem nada para fazer da vida, vou jogar expectativa em você. Vai frustrar. Mas eu não tenho que viver com expectativa? Eu tenho que viver uma expectativa com o Senhor. Mas cuidado com aquilo que você está colocando de expectativa nas pessoas ao seu redor, porque elas vão te frustrar. E quando ela frustra, gera uma brecha. Para gerar o quê? Um machucado.
E uma vez que o machucado não é tratado, vai só aumentando a ferida. E aí, daqui a pouco, aquela ferida que eu e você já sabemos, porque já caímos no chão por várias vezes, já ralamos o joelho, já ralamos o cotovelo. Se eu não deixo cicatrizar, vai criar pus. E se eu levo mais adiante e deixo cair sujeira e etc., eu vou ter que visitar o hospital. Ou seja, por várias vezes, talvez no passado ou talvez no presente, se a gente não deixar a ferida ser tratada, ela vai ficar minando o pulso. Então você vai vir aqui, você vai sentar, você vai ouvir a palavra, você vai ouvir a palavra, você vai ouvir a palavra, você vai voltar para sua casa e você vai olhar. Nada está mudando. Porque aquilo que está te machucando, você não está permitindo tratar. Porque você criou uma expectativa em alguém, esta pessoa te frustrou, esta pessoa te machucou, e você disse, mas era uma pessoa da minha família, mas era uma pessoa que andava lado a lado comigo. Faz um negócio para você começar a se libertar. O que ela podia entregar para mim de melhor, ela fez. Acabou. Declara para você mesmo. Ó, Diego, o que fulano de tal, e aí você fala, quando você estiver na sua casa, se você quiser olhar no espelho, se você quiser fazer na sua oração, você diz. O que fulano de tal poderia me entregar, ele me entregou. Só que eu criei uma expectativa que ele fosse me entregar o caminhão do Faustão, mas essa pessoa não tinha isso. Eu pensei que essa pessoa ia me entregar diversas coisas, mas ela não tinha. Mas eu fui lá e coloquei uma esperança nela. E isso foram situações que eu fui acumulando. E chegou na pandemia, pá, panela de pressão. Consequentemente, aquilo começou a me tornar o quê? A minha mente pesada. E quando a gente começa a refletir, a gente diz, poxa, o fardo de Jesus é leve. E que fardo é esse? Como é que é esse fardo? O fardo começa aqui. Então, se eu começo a entender algumas coisas de como que eu preciso conduzir, eu começo a tornar minha vida um pouco mais leve. E a palavra de Deus vem orientando a gente, mas às vezes, pela quantidade de coisas e feridas que nós estamos, se eu pegar um monte de almofada aqui e colocar no meu rosto e alguém lá no fundo falar algo para mim, eu não vou conseguir ouvir. E isso é apenas uma ilustração do que ocorre quando nós ouvimos a palavra de Deus aqui. Se o meu coração, se o fardo não estiver leve, eu posso ouvir o ano inteiro, bater cartão bonitinho, sentar ali. Mas se eu não tiver uma ação, que é o que Cristo fala, a fé sem obras ela é morta. Não é só a obra de fazer o evangelho e ajudar as pessoas, mas a fé de você movimentar você mesmo. Porque conforme eu vou me movimentando e aquilo vai melhorando, eu vou tendo experiências para ir, chegar e semear na vida de pessoas. Então, essa dor, conforme o Espírito Santo diz, que talvez você esteja passando agora, ela vai servir de adubo na vida de outra pessoa. Então, aproveita esse momento que você tem agora, que está doendo muito. E aí fala, Deus, eu te louvo. Porque a hora que eu e você estivermos lá, vai ter choro, vai ter ranger de dente, é uma consequência adorar. Mas mas não vou sentir dor. E aí eu vou, Deus, obrigado, glórias a Deus, e glórias a Deus, e glórias a Deus. Sabe quando você olha para uma consequência e você fala, já é uma consequência, eu sei que o caminho vai ser esse aqui. Agora, enquanto nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de agradecer a Deus na hora que estiver sangrando. Estão entendendo? Aleluia. Amém? E dando sequência naquilo que estava acontecendo na minha vida, precisei procurar a ajuda dos médicos. Relutei constantemente. Não é fácil. Como é que você vai assumir? Como é que a sua família vai te enxergar? Como é que as pessoas ao seu redor? Mas, poxa, porque quando eu era mais novo, ensinaram na minha cabeça que eu tinha, que além de ser exemplo, eu tinha que tem que garantir que esteja tudo ok para não dar motivos. Uma vez que eu começo a fazer isso, eu não deixo aquela pessoa ser livre para agir, acertar e errar. E aí o Espírito Santo fala assim, por que você está transferindo para o seu filho e para a sua filha esse peso, essa cobrança, essa rigidez, esse perfil de general? Para! Lá na frente, ela vai ter sequelas, ela vai lembrar de você. E o que você quer que
ela lembre de você. Nos momentos que ela chorou e você deu os braços para ajudar ela a chorar e dizer, põe para fora. É melhor colocar para fora do que guardar. Ou, eu sabia que você ia fazer isso. Eu sabia que você ia tomar na cabeça. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que você é uma cabeçuda ou um cabeçudo. Eu sabia que... Eu sabia. E o Espírito Santo aqui. Eu sabia. Ela também sabia que quando ela precisasse contar com você, você não seria opção para ela contar. Aí dói. Que aí você colocou uma expectativa nela. E ela colocou uma expectativa em você. E aí, opa, já temos uma frustração. E, consequentemente, a cabeça já começa a ficar bagunçada. E aí, em casa, já começa a não ficar em paz. Então, olha só a frequência e a consequência de uma semente. Minha mãe enxergou que isso era o melhor para mim. Você tem que fazer assim, não fica dando motivo. Digo, amor de Deus, olha lá, ó. Vamos, mãe, vamos. Não. E achava que estava tudo bem. E ok, a gente começa a seguir, e aí a gente começa a enxergar a Cristo e falar, peraí, como é que eu preciso vivenciar isso? Para vivenciar isso, a gente vai ter que começar a tirar o quê? As camadas de cebola. A gente vem com muitas coisas na cabeça. E talvez essas coisas na cabeça ainda perdurem. Você tem 30, 40, 50, 60 anos, ainda está ali. Ah, mas eu já não tenho determinada idade. Tempo que você vai viver na eternidade. Então aproveita essa oportunidade para permitir que Deus trate este coração, independente da sua idade. Porque ele fala, deixe vir a minhas criancinhas. Então, enquanto você se enxerga com todas essas barreiras e complexos, Deus olhou e falou assim, viu, Deus que era bom. Você é algo bom. Consegue entender que eu e você somos algo bom? E a sociedade faz o que com a gente? Não presta, não vale. Olha como a mídia está trabalhando, colocando as situações para deixarmos numa redoma, para deixarmos numa situação a qual a gente olha para um lado, para o outro. Para que serve hoje a rede social? O Espírito Santo já indo no... A rede social, conforme os criadores realizaram, ela serve para fazer com que as empresas que vendem produtos consigam vender mais. E aí elas precisam do quê? Cobaias. Infelizmente, 90% é para isso. É para ser cobaia. Como? Ah, meu microfone, eu falei uma palavra... Acabou de aparecer um negócio aqui. Nossa, estão tirando foto infravermelho das minhas expressões conforme eu vou olhando e abrindo aquele aplicativo. Preciso saber qual é a sua reação frente àquele produto. Ou a gente controla, ou nos controlam. E aí a gente vem aqui para o começo, quando nós lemos. Então disse Deus, façamos, domine ele sobre os peixes e sobre toda a terra. Então, se a gente não presta atenção, aquilo ali está nos dominando. Como que está me dominando? Eu estou no looping infinito. Pode olhar. Toda a tecnologia está sempre voltado para dopamina. Prazer imediato. Antes, se você for pensar, você tinha o Orkut. Massageava o ego e tudo bem. Aí eu não sei quem foi o ser humano com a mente tão estratégica que criou esse tal de Reels, que é o tal do Reels, a Reels. E aí criou o Kawaii, criou o TikTok, criou outros aplicativos, cada um sua empresa, mas a recompensa rápida. Mas isso é errado? Errado a partir do momento daquilo que eu coloco na frente dos meus olhos. A gente sabe o que é coisa boa, e a gente sabe também o que não é coisa boa. E a gente sabe também que o aplicativo fica tentando induzir coisas que não são boas. Cuidado, porque depois eu e você não vamos ter forças até mesmo para vir na igreja. Não tem energia. Se a gente gasta a energia do nosso cérebro, o cérebro é o cara que vai fazer o comando para a gente continuar seguindo. Nossa, ver aquele cara fazendo academia, rapaz. Nossa, fulano correndo, nossa, fulano andando. Nossa, como que a pessoa tem aquela energia? Será que ela está gastando tanto tempo assim na frente do celular, na frente do computador?
A partir do momento que eu estou aqui, ó, lendo a palavra de Deus, estão entendendo? Aonde que Deus está querendo direcionar? Eu estou gastando uma energia para aprender, para prestar atenção. Eu estou concentrando. A partir do momento que existe um barulho aqui, uma pessoa falando ali, ainda que eu esteja aqui lendo, a minha mente está se esforçando para que eu mantenha o meu foco aqui e garantir que todo o externo trabalhe em conjunto aqui para eu ficar focado. E na pandemia, eu perdi a capacidade de concentração. Quando voltou da pandemia, entre aspas, começou a ficar liberado, primeira vez que eu fui, onde que eu fui? Eu fui para algum lugar que tinham pessoas. Eu travei, eu falei, rapaz, a minha cabeça começou a prestar atenção em todos os detalhes. Gente passando, fulano está falando, barulho aqui fora, o céu, o sol. Do nada, minha cabeça começou como se fosse um computador registrando cada detalhe. Eu falei, que negócio doido é isso na minha cabeça? E a cabeça foi ficando cansada. E eu falava, nossa, tá difícil de... Não consigo nem falar com ninguém, porque é tanta informação que eu estou prestando atenção aqui, como é que eu vou falar com outra pessoa, como é que eu vou verbalizar? Isso eu naquela situação. Agora, eu e você aqui nesta situação, nós estamos no trajeto, estamos falando em casa com as pessoas, você está falando em casa com a pessoa, sua TV está ligada, seu celular está aqui conectado com a internet, você está prestando atenção, você está fazendo a comida aqui, seu filho está te chamando ali, olha quanta coisa o teu cérebro. E aí a gente vira e fala assim, nossa, o pessoal do interior vive melhor, né? Nossa, o pessoal antigamente vivia melhor, né? Porque eles tinham menos coisas para se concentrar. É simples. Menos coisas para se concentrar. Menos coisas para se concentrar, logo, é uma matemática. Deus foi e instituiu todas estas coisas aqui. E foi direcionando. Satanás, sabendo dos últimos tempos, falou, peraí, como é que eu vou fazer com que o ser humano pare? Tá, esse papo de determinadas situações na questão do pecado, eu preciso dar uma aprimorada. Ok. Preciso fazer com que as pessoas percam o que é mais precioso que Deus colocou em nós. Assim que ele fez o homem, ele foi o quê? Deu sopro de vida, deu energia para nós. Então, qual é a estratégia do tempo atual? Perder energia. Simples. Por que eu não estou conseguindo ir? Porque eu não tenho energia. Não tem energia e não adianta. Tenta tirar o combustível do carro e falar, anda. Você acorda de manhã, você ganha 100% de energia. Eu acordo de manhã, eu também ganho 100% de energia. O que a gente faz quando a gente acorda? Cada um com o seu particular. Mas em boa parte das vezes, a gente vai o quê? Preciso me antenar de algo. Eu vou ligar a televisão e pá, já estou gastando ali. É um recurso. Assim como foi dito aqui na mensagem da oferta, que a gente recebe um recurso para administrar, a nossa mente, a nossa energia, é um recurso que a gente tem para administrar. E os tempos são maus e vão continuar sendo maus. E se a gente não prestar atenção em estratégias para vivermos melhor, não tem milagre. Não tem o que seja feito. Mas Deus não pode fazer. Deus sabe trabalhar no tempo, no modo, no espaço corretamente. Mas tem coisas que eu e você sabemos que precisamos fazer para que... Sabe quando você começa a pedalar e você troca a marcha e você fala, agora eu estou indo mais rápido. É isso. Deus deu a marcha para a gente e fala, vai ajustando. E Deus está enferrujado, passa a WD. E Deus faz isso. Deus não vai pegar na tua mão, vai descer e falar, cheguei, vamos lá, vamos passar a WD nesse negócio para ver se melhora essa energia. Não vai. Não vai. Não vai, então não adianta bater a cabeça. Não vai. E aí, se você fica doente, que foi a minha situação, você vai ter que parar e começar a se recuperar. E aí tomar medicação é chato demais. Ninguém quer. Até porque dá uma par de reação. O trem é horrível. Eu passei pelo menos por umas 5 medicações. 4 delas deram reação. Nossa, o negócio horrível. Dava ânsia, dava dor de cabeça. Você parecia que estava meio alucinado. Fora, além disso, a vergonha. Vergonha do quê? De que alguém lá atrás me disse que eu não poderia ser um ser humano. Tá tudo bem, não culpo ela, não quero culpar ela. Foi o que ela pôde me oferecer. Acabou. Desprende. Eu
Não fica criando expectativa. A pessoa te entregou aquilo, acabou. Vira a página e segue adiante. As pessoas que passaram no caminho de Jesus, Jesus foi falando, Jesus virou a página e seguiu adiante. Não cria expectativa. Tanto que em alguns momentos, sabendo que era Pedro, sabendo que eram os discípulos, ele discerniu, opa, para trás de mim, Satanás. Então, se eu crio expectativa, imagina Jesus criando expectativa. Poxa, achei que você ia fazer assim, pronto. Ele está dando o exemplo para a gente que em alguns momentos a gente vai precisar ser cético, sem emoção, seco. Em que sentido? Para com o nosso próprio sentimento, para com a nossa própria vida, sem ficar criando a expectativa e dependência. Para! Mas eu achei que ela ia fazer, não fez. Vida que segue. Eu não consegui enxergar dessa forma. Poxa, não fez. E sabe o que acontece? Ah, Espírito Santo. Sabe o que acontece? Aí a gente chega para conversar. Em alguns momentos de reunião. E aí a gente começa a pontuar determinadas situações. Por que a gente pontua determinadas situações? Porque a gente cria expectativa sobre. E Jesus falou para o quê? Para olhar para ele. Eu sei, às vezes é difícil, realmente. Mas se a gente parar de começar a tentar criar uma expectativa de que fulano ia fazer X, Beltrano ia fazer Y, e olhar e falar, eu sei que Deus vai preparar e entregar o melhor. Vai começar a ficar mais leve. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando a gente entra ali e começa, pois, achei que fulano ia colocar aquela água ali, não colocou. Pô, achei que fulano ia colocar uma água aqui para eu poder beber. Não colocou, tá tudo bem, vida que segue. Eu desço lá, eu pego e pronto. Ou, eu achei que fulano ia me dar a paz do Senhor. Não deu, tá tudo bem, não sei como é que tá a cabeça daquela pessoa. Para. Aí a gente faz o quê com o fardo? Vai tornando pesado. Aí vem, escuta a palavra não vai penetrar. Porque aí vai o quê? Na parábola das sementes. Tá tudo bem aí? Tá.